Tarifas, tarifas e tarifas. É isso que o presidente Trump está usando contra vários países para marcar o alinhamento que tem em sua agenda. Controlar as fronteiras, eliminar a migração ilegal, renegociar acordos comerciais, eliminar a entrada de drogas como o fentanil, que é a principal causa de morte por overdoses nos Estados Unidos. Agora, além das respostas dos países, como por exemplo o Canadá, que não demoraram a chegar, quem vai vencer nessa escalada de tarifas? E como isso também vai impactar no nosso bolso? Fique com a gente que agora mesmo vamos deixar todo este assunto para a América Revelada. Bem-vindos ao América Revelada, com você, Elina Villafane. Vamos agora ao tema quente no âmbito comercial, a escalada de tarifas que os Estados Unidos está impondo a vários países. Para entender esse tema, primeiro vamos ver quais são as justificativas do presidente Donald Trump, que assinou várias ordens executivas para impor tarifas e tarifas. Por exemplo, 25% sobre a maioria dos produtos importados do México e do Canadá, além de uma tarifa adicional de 10% sobre o petróleo canadense e 10% adicional sobre a China. O presidente Donald Trump disse que impôs essas tarifas por meio da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. E também escreveu o seguinte em sua conta do Truth Social. Devido à grande ameaça de imigrantes ilegais e as drogas mortais que matam nossos cidadãos, incluindo o fentanil, precisamos proteger os americanos. E é meu dever como presidente garantir a segurança de todos. A Casa Branca também apontou que o fentanil é a principal causa de mortes de americanos de 18 a 45 anos. Jovens. E se formos à página dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças, ou CDC, desde o ano 2015, a curva que indica o número de mortes por drogas sintéticas, principalmente o fentanil, tem aumentado. Depois, houve uma redução entre 2018 e 2020. No 2020, começou a aumentar novamente quando entrou também a administração de Biden. E em janeiro de 2024, começou a diminuir o número de mortes por opioides sintéticos como o fentanil. A ameaça mortal do fentanil é que, com uma quantidade minúscula, já pode ser letal. Ele é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Agora, o problema que o presidente Donald Trump aponta é que essa droga está entrando ilegalmente no país, principalmente pelo México e pelo Canadá. Em muitos casos, como se fossem pílulas idênticas às que poderíamos comprar em uma farmácia. Por isso, a doutora Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, alertou: é urgente e importante que as pessoas saibam que qualquer pílula dada a alguém por um amigo, comprada em redes sociais ou recebida de qualquer fonte que não seja uma farmácia, pode ser potencialmente mortal, mesmo após a ingestão de uma única dose. Agora, voltando ao tema das tarifas, não se trata apenas da entrada de drogas ilegais, mas também da entrada recorde de pessoas indocumentadas no país. Isso é o que o presidente Trump disse após assinar as ordens na noite de sábado. Eu fiz uma promessa na minha campanha para deter a avalanche de imigrantes ilegais e drogas que estão entrando pelas nossas fronteiras, e os americanos votaram esmagadoramente a favor disso. Mas já tivemos um novo desdobramento. Finalmente, nesta segunda-feira, México e os Estados Unidos concordaram em adiar as tarifas de 25% dos Estados Unidos sobre os produtos mexicanos, que deveriam entrar em vigor hoje, terça-feira. A presidente mexicana escreveu em sua conta no X: tivemos uma boa conversa com o presidente Trump com grande respeito por nosso relacionamento e soberania. Chegamos a uma série de acordos. O México reforçará a fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional imediatamente, para impedir o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, especialmente o fentanil. 2. Os Estados Unidos se comprometem a trabalhar para impedir o tráfico de armas de alta potência para o México. 3. Nossas equipes começarão a trabalhar hoje em duas áreas: segurança e comércio. 4. As tarifas estão suspensas por um mês a partir de agora, segunda-feira.
Mas no caso do Canadá, a partir desta terça-feira, 4 de fevereiro, os Estados Unidos começarão a cobrar 25% sobre a maioria dos produtos importados do Canadá, além do adicional de 10% sobre o petróleo canadense. E como o Canadá respondeu? Com mais tarifas. Esta noite estou anunciando que o Canadá responderá à ação comercial do ZEUA com tarifas de 25% sobre 155 bilhões de dólares em produtos americanos. Isso incluirá tarifas imediatas sobre 30 bilhões de dólares em mercadorias a partir de terça-feira, seguidas por tarifas adicionais sobre 125 bilhões de dólares em mercadorias a partir de quarta-feira, 5 bilhões de dólares em produtos americanos em 21 dias, para permitir que as empresas canadenses e cadeias de suprimento busquem encontrar alternativas. Trudeau quer impor 25% sobre 155 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos. E o que isso pode significar na prática para os Estados Unidos? Os Estados Unidos importam cerca de 4,5 milhões de barris de petróleo diariamente do Canadá. O senhor Gerago, pesquisador e educador da Universidade Estadual de Oklahoma, disse ao Epoch Times que os preços da gasolina nos Estados Unidos podem ser impactados de forma significativa, já que os Estados Unidos importam muito petróleo bruto do Canadá. Veja o que ele disse especificamente. 20% do petróleo canadense é processado pelas refinarias americanas. Então, quando esse fornecimento for cortado, veremos pelo menos 20% a menos de combustível nos postos, ou talvez mais. Isso vai afetar significativamente os preços. De acordo com a Associação Americana de Automóveis, o preço médio nacional de um galão de gasolina foi de 3,11 dólares até o dia 31 de janeiro. E nesse ping-pong de tarifas, quem vai ganhar? O presidente Trump disse que, apesar da resposta do Canadá, o preço que os Estados Unidos terão que pagar valerá a pena. Ele publicou o seguinte em sua plataforma Truth Social. Esses dias acabaram. Os Estados Unidos têm grandes déficits com o Canadá, o México e a China e com quase todos os países. Devemos 36 trilhões de dólares e não seremos mais o país estúpido. Faça o seu produto nos Estados Unidos e não haverá tarifas. Por que os Estados Unidos devem perder bilhões de dólares subsidiando outros países? E por que esses outros países devem pagar uma fração pequena do custo do que os cidadãos dos Estados Unidos pagam pelas drogas e pelos produtos farmacêuticos, como exemplo? Essa será a idade de ouro da América. Vai haver dor? Sim, talvez. E talvez não. Mas faremos os Estados Unidos grandes novamente e tudo vai valer a pena, o preço que precisa ser pago. Somos um país que agora está funcionando com bom senso e os resultados serão espetaculares. Em outra postagem, o presidente Trump disse que os Estados Unidos pagam bilhões de dólares para subsidiar o Canadá sem necessidade e escreveu: temos energia ilimitada, deveríamos fazer nossos próprios carros e temos mais madeira do que podemos usar. Sem esse subsídio massivo, o Canadá deixaria de existir como um país viável. Duro, mas verdade. Portanto, o Canadá deveria se tornar nosso precioso Estado 51. Impostos muito mais baixos e uma proteção militar muito melhor para o povo do Canadá e sem tarifas. Além disso, o governador do Texas, Greg Abbott, respondeu às ameaças de represálias tarifárias do Canadá com um tom desafiador, dizendo que o Texas não tem medo dessas represálias. E por que ele disse isso? Para sua referência, a economia do estado da Estrela Solitária é uma das maiores e mais diversificadas dos Estados Unidos, e não apenas dos Estados Unidos, pois se fosse considerado um país independente, estaria entre as economias mais poderosas do mundo. Um artigo da Forbes indica que a economia do Texas é a 8ª maior do mundo, avaliada em 2,4 trilhões de dólares no início de 2024. Ela se diversificou significativamente desde a década de 1980, quando o petróleo e o gás representavam uma parcela muito maior da economia. E se compararmos apenas o estado de Texas com o Canadá como país, embora o Canadá planeje impor tarifas,
A percepção é que o Texas, sendo apenas um estado, possa lidar melhor o impacto econômico devido à sua diversidade e tamanho econômico. Agora, vendo as vantagens e desvantagens para os Estados Unidos, a imposição de tarifas poderia servir para proteger certas indústrias americanas do comércio exterior, também incentivando a produção local e também criando empregos em setores afetados pela concorrência estrangeira. O governo dos Estados Unidos poderia gerar receitas adicionais que poderiam ser usadas para reduzir o déficit, por exemplo. No entanto, a desvantagem seria que os custos dos bens importados aumentariam, o que poderia também resultar em uma inflação mais alta, afetando os consumidores americanos com preços mais altos. Além disso, essa medida do presidente Donald Trump pode gerar represálias como a do Canadá, com tarifas sobre produtos americanos, afetando os exportadores dos Estados Unidos. Agora, se pensarmos no Canadá, essas medidas de Donald Trump poderiam fazer que o Canadá procurasse fortalecer ou criar novos mercados de exportação, embora o impacto mais direto seja provavelmente uma diminuição nas exportações para os Estados Unidos, afetando a economia, o emprego e potencialmente levando a uma recessão. A imposição de tarifas de 25% ao Canadá poderia desvalorizar a moeda do Canadá frente ao dólar americano, aumentando ainda mais os custos de importação. Então, quem arcará com os prejuízos e quem vencerá? A curto prazo, é difícil dizer quem ganha. Os Estados Unidos poderiam ver um aumento na produção local e nas receitas de tarifas, mas isso viria com os custos da inflação para seus consumidores e possíveis retaliações. O Canadá sofreria uma queda nas exportações, mas poderia usar isso como uma alavanca para negociar ou diversificar mercados. E a longo prazo, tudo vai depender da capacidade do Canadá de se adaptar e diversificar suas economias e de como os Estados Unidos gerenciam as relações comerciais e a inflação interna. Se as medidas forem bem gerenciadas e novos acordos benéficos forem negociados, o panorama poderia estar mais claro, já que a chave estará em como cada país gerencia as consequências econômicas e políticas e também na habilidade dos líderes de negociar em um ambiente de tensões comerciais. Agora, dentro dos Estados Unidos, há uma divergência nas opiniões. A Câmara de Comércio criticou as tarifas. Conforme a declaração escrita no dia 1º de fevereiro, afirma que o presidente está certo ao se concentrar em problemas importantes, como a nossa fronteira quebrada e a praga do fentanil. Mas a imposição de tarifas sob a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência é sem precedentes. Não resolverá esses problemas e só aumentará os preços para as famílias americanas e prejudicará as cadeias de suprimentos. Além disso, vários democratas e até republicanos desaprovam a medida do presidente Donald Trump, embora alguns representantes republicanos sejam favoráveis por verem como uma oportunidade para negociar com o Canadá e com o México, que, como vimos, foi o que aconteceu recentemente com o México, entre Donald Trump e Sheinbaum, a presidente do México, que suspenderam finalmente a cobrança do imposto de 25% por um mês. Então, veremos como eles continuarão a trabalhar nos próximos meses e compartilharemos tudo aqui com você. Mas os impostos não terminam ali. No domingo, o presidente Donald Trump sugeriu que as tarifas chegariam à União Europeia. Muitas pessoas viram o que estava acontecendo, algumas pessoas sabiam o que estava acontecendo. Houve alguns avisos, mas os avisos foram dados muito tarde. Esses avisos foram dados muito tarde. Foi quase como se fossem dados. Poucos segundos depois... Logo disso, os preços das ações caíram na Europa na manhã da segunda-feira, 3 de fevereiro, no meio a temores de uma guerra comercial iminente. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse aos repórteres: a Polônia será, com certeza, um país que incentiva o bom senso e a cautela. Mas também temos que dizer claramente que quaisquer plano para introduzir guerras alfandegárias e comerciais são um erro completo. Devemos estar inquestionavelmente unidos,
Vale a pena fazer todo o possível para garantir que, diante de uma ameaça russa ou da expansão chinesa, não lutemos entre aliados. Da mesma maneira, Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, disse que se uma guerra comercial fosse iniciada entre os Estados Unidos e a União Europeia, quem estaria rindo à vontade seria a China. Possivelmente seja assim, mas também as tarifas são para a China, um 10% sobre os produtos provenientes da China. E assim o Ministério do Comércio da China prometeu apresentar um caso legal contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. Agora, se considerarmos quem se beneficiaria e quem não, no curto prazo, tanto a China quanto os Estados Unidos poderiam sofrer perdas econômicas imediatas. Os Estados Unidos poderiam ter que lidar com preços mais altos para os consumidores, enquanto a China enfrentaria uma queda nas exportações para um de seus maiores mercados, já que também a imposição de tarifas poderia intensificar ainda mais a guerra comercial que começou há muito tempo entre a China e os Estados Unidos. Por último, adoraria saber sua opinião. Você acha que esses impostos são uma estratégia eficaz para proteger a economia e a segurança dos Estados Unidos? Quem colherá os benefícios e quem arcará com os prejuízos? Deixe seu comentário abaixo que eu adoro ler e responder. E se esse tema for importante para você, como é para mim, compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, principalmente se forem do México, Estados Unidos ou da China. E se ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal América Revelada e curta pelo botão abaixo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada. Nos vemos em breve.